Leclerc bate, mas domina TL1 e TL2. Já Gabriel Bortoleto tem como melhor resultado Stroll é punido após incidente com Leclerc em Mônaco. Tsunoda correrá com versão anterior do carro da Red Bull após incidente em Imola. E Hamilton tem a seguinte fala: Leclerc é o cara a ser batido em Mônaco. A abertura do fim de semana do Grande Prêmio de Mônaco foi marcada por ritmo intenso, bandeiras amarelas e uma breve interrupção provocada por um toque entre Charles Leclerc e Lance Stroll. Mesmo com os sustos, o monegasco brilhou diante da torcida local e liderou a primeira sessão de treinos livres, com Max Verstappen e Lando Norris completando o top 3. Leclerc, que busca sua segunda vitória em casa, começou o dia com 2 ocorrências nas ruas do Principado. Ainda nos primeiros minutos do TL1, ele escapou na freada para a curva, gerando uma bandeira amarela. Pouco depois, protagonizou o lance mais tenso da sessão ao atingir a traseira do carro de Lance Stroll no hairpin, após o canadense mudar de trajetória de forma abrupta. O impacto espalhou detritos pela pista, provocando uma rápida bandeira vermelha. Passado o susto, a sessão seguiu com os pilotos experimentando os 3 compostos de pneus disponíveis. A variedade ajudou a embaralhar os tempos, com Norris liderando o início da sessão, enquanto Hamilton aparecia em segundo com pneus médios. Leclerc, também com compostos macios, surgia logo atrás, seguido por Piastri e Verstappen. Com 25 minutos restantes, foi a vez de Norris sair da pista, forçando outra bandeira amarela, felizmente sem danos à sua McLaren. Na reta final, Leclerc elevou o ritmo e assumiu a ponta. O tempo se manteve até o encerramento da sessão, garantindo ao piloto da Ferrari o topo da tabela. O restante do top 10 teve Alex Albon em quarto, seguido por Oscar Piastri, que foi o único entre os 5 primeiros a utilizar pneus médios. Na sequência, George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton e Fernando Alonso completaram as 10 primeiras posições. Para o nosso Brazuca, que disputa seu primeiro ano na Fórmula 1, o desafio monegasco começou com o 18º lugar. A bordo da Sauber, ele ficou mais de 1,5 segundos da marca de Leclerc. A sessão de treinos livres 2 começou com Leon Lawson escapando do tráfego intenso nos boxes para ser o primeiro a ir à pista. Nos minutos iniciais, Alex Albon surpreendeu ao liderar temporariamente, antes de ser superado por Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Com 53 minutos para o fim, Isaac Hadjar da Racing Bulls foi o primeiro a causar uma interrupção. O francês bateu na saída do túnel, danificando a roda traseira direita, mas ainda conseguiu levar o carro de volta aos boxes. A bandeira vermelha durou até a liberação da pista com 49 minutos no relógio. Minutos depois, Oscar Piastri liderou os tempos com uma boa volta, mas não demorou para encontrar problemas. Ele perdeu o ponto de frenagem, travou as rodas e bateu no muro. Embora tenha conseguido voltar aos boxes por conta própria, a McLaren retornou sem a asa dianteira, segundo o relato da equipe. A sessão foi interrompida novamente. Assim que a bandeira verde foi acionada, Charles Leclerc, ainda sem tempos competitivos, foi à pista e assumiu a liderança. Fernando Alonso respondeu com uma boa volta, colocando a Aston Martin temporariamente na frente. Em seguida, Lewis Hamilton entrou na pista e baixou a marca do espanhol em 62 milésimos. Uma volta precisa e agressiva, descreveu o engenheiro da Ferrari. Mas Alonso reagiu e tomou a dianteira novamente, antes de Leclerc retomar o controle total da sessão. Utilizando pneus macios, o monegasco tomou a dianteira de vez, e logo depois baixou ainda mais. Piastri até ensaiou uma resposta, mas não chegou. Um dos destaques da sessão foi mesmo o Leon Lawson, que colocou sua Racing Bulls na 3ª colocação provisória. Momentos depois, Hadjar também apareceu bem antes de sofrer um acidente, desta vez batendo a traseira esquerda. Foi o fim precoce de sua participação no TL2. Nos minutos finais, Max Verstappen escapou na entrada da curva, sem bater, mas provocando uma bandeira amarela. O holandês finalizou a sessão apenas em 10º. E na tela para vocês, o top 10 do TL2, com Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lewis Hamilton entre os 3 primeiros. Quarto, Lando Norris. Quinto, Leon Lawson. Sexto, Isaac Hadjar. Sétimo, Fernando Alonso. Oitavo, Alex Albon. Nono, Andrea Kimi Antonelli. E 10º, Max Verstappen. O nosso Brazuca, sim, o único brasileiro na pista, ficou em 14º, um pouco menos de 1 segundo em relação a Leclerc. Lance Stroll foi punido com a perda de uma posição no grid de largada, após causar uma colisão com Charles Leclerc ainda nos minutos iniciais do primeiro treino livre. O canadense da Aston Martin acertou a dianteira da Ferrari ao invadir a trajetória do monegasco na curva do hairpin, provocando danos no carro do piloto da casa. O incidente obrigou Leclerc a retornar imediatamente aos boxes para trocar a asa dianteira, enquanto Stroll não voltou mais à pista. Sua equipe passou o restante da sessão reparando o carro. Mesmo assim, Leclerc conseguiu fechar a manhã na liderança. Após o treino, ambos os pilotos foram chamados para prestar esclarecimentos aos comissários, que também revisaram os dados da telemetria antes de anunciar a punição. Os comissários
comissários ouviram os pilotos, representantes das equipes e revisaram a telemetria, determinando que Stroll atravessou o caminho de Leclerc na curva 6, causando uma colisão. Leclerc sofreu danos como resultado do impacto. Stroll afirmou que, apesar de a equipe tê-lo avisado da chegada de Leclerc, ele não ouviu a mensagem pelo rádio, levando ao incidente. A FIA considerou o canadense totalmente culpado pela colisão, destacando que Leclerc não estava em condições de evitar o acidente. Como resultado, além da perda de uma posição no grid, Stroll recebeu ainda um ponto de penalidade em sua superlicença. A punição reforça o peso de cada detalhe nas ruas estreitas de Monte Carlo, onde o espaço é mínimo e a margem de erro praticamente inexistente. Para Stroll, a penalidade poderá dificultar ainda mais sua tentativa de somar pontos no domingo. Já Leclerc, mesmo com os danos, segue como um dos favoritos à pole e em sua corrida caseira. Yuki Tsunoda terá um fim de semana desafiador no GP de Mônaco. Após o forte acidente que sofreu na classificação do GP da Emília-Romanha, o piloto japonês revelou que precisará usar um assoalho antigo em Monte Carlo, o mesmo utilizado antes da etapa de Miami, colocando em desvantagem técnica em relação a Max Verstappen. Na batida em Imola, Tsunoda perdeu o controle do carro da Red Bull ao forçar demais na chicane da curva Tamburello, o que resultou em grandes danos ao RB21. A equipe precisou recorrer a um chassi reserva, equipado com uma nova unidade de potência e o assoalho anterior. Abre aspas. Em termos de pacote, para ser honesto, ainda não usei o novo pacote completo. Até mesmo o Imola foi um pouco diferente. Não acho que teremos um pacote completo. De qualquer forma, dei um passo para trás, o que é minha culpa. O japonês teve acesso ao novo assoalho em Imola, assim como o Verstappen já havia usado em Miami, mas o componente foi danificado de forma irreparável na colisão. Agora, ele será o único a rodar com a especificação antiga. Tsunoda ainda reconhece que o acidente foi consequência direta de ainda não entender completamente os limites do carro da Red Bull, que ele passou a pilotar em 2025 sem testes prévios. Na classificação de Imola, isso não aconteceria se eu entendesse o carro, para ser honesto. Na Racing Bulls, acho que não tive esse tipo de acidente sozinho desde 2022. Eu estava forçando demais. Então, é apenas falta de compreensão de como o carro vai se comportar com cada configuração. A configuração que experimentei era completamente nova. Para ser sincero, acho que a Red Bull mudou mais do que eu esperava. O carro da RB, mesmo que o mudássemos, não acho que faria tanta diferença. Portanto, tenho que ir com calma quando mudar a configuração e tentar algo novo. Apesar das dificuldades, Tsunoda mantém uma visão positiva sobre seu processo de adaptação. Está demorando um pouco mais do que esperado, mas como grupo, temos um bom relacionamento entre mim, Wood e Cook também. Do nosso lado da garagem, continuamos aprendendo a cada corrida. Sobre o desafio nas apertadas ruas de Mônaco, Tsunoda reconhece as limitações do carro e promete uma abordagem mais cautelosa. Em termos de pista, eu gosto bastante dela e tive boas lembranças nos últimos 2 anos. Aparentemente, o carro da Red Bull é muito acidentado em Mônaco e não é um carro fácil de pilotar, foi o que Max disse. Então, só preciso ganhar confiança e espero conseguir fazer uma boa classificação. Não dá para seguir a mesma abordagem de Imola ou de outras pistas em que você tem um pouco de pista livre. Então, vou aumentar o ritmo aos poucos. Para tentar contornar as dificuldades, a Red Bull trouxe atualizações específicas para o traçado monegasco, incluindo uma asa traseira de maior downforce, dutos de freio redesenhados e uma suspensão dianteira com maior grau de esterçamento, todas pensadas para os desafios únicos do Principado. Resta saber se Tsunoda conseguirá encontrar a confiança e o ritmo necessários para converter esse esforço em um bom resultado. Lewis Hamilton rasgou elogios a Charles Leclerc às vésperas do GP de Mônaco, afirmando que seu companheiro de equipe na Ferrari tem sido exuberante nas ruas do Principado nas últimas temporadas. Leclerc conquistou a pole position em Monte Carlo em 21, 22 e 24, ano em que finalmente quebrou a chamada maldição de Mônaco, com uma vitória dominante. Mas mesmo com esse histórico de sucesso, o piloto da casa faz questão de colocar os pés no chão. Leclerc não espera repetir a performance arrasadora de 2024, apontando as curvas de baixa velocidade predominantes no circuito como um ponto crítico para o desempenho do SF25. Claro, você acredita em si mesmo. Eu sei que as pistas de rua têm sido relativamente positivas para mim, então sei que há uma oportunidade. Posso dizer que a única coisa que muda em relação a este ano comparado aos outros é que temos uma fraqueza bastante específica, na minha opinião, que são as curvas de baixa velocidade. E como o Mônaco tem apenas curvas de baixa velocidade, será uma grande conquista e também uma enorme surpresa se formos muito melhores do que esperamos. Apesar da incerteza, Leclerc mantém sua paixão pela prova em casa.
A motivação que tem ao vir aqui é sempre especial. É uma pista única, bem diferente do que estamos acostumados em qualquer outro lugar. Podemos ser surpreendidos positivamente, portanto, as esperanças ainda são altas, mas digamos que na teoria não parece tão positivo. Em seu primeiro ano como piloto da Ferrari, Lewis Hamilton também chamou atenção para o histórico do companheiro de equipe em Mônaco. O heptacampeão acredita que Leclerc é a principal referência neste traçado. Charles tem se destacado aqui nos últimos anos, e você pode ver que o carro funciona de forma muito diferente do que eu tinha no passado. Durante anos, a Ferrari foi forte nesta pista, inclusive na minha primeira temporada, e obviamente nós somos muito fortes. Hamilton comentou ainda sobre sua adaptação ao ambiente da escuderia. Primeiramente, ainda estou no primeiro ano com esta equipe, e cada fim de semana é algo novo. Como no último fim de semana, foi a primeira vez que estive em uma corrida europeia. Encontrar minha sala, me acostumar com o novo layout e entrar na garagem, estava tudo vermelho. Nunca estive na garagem da Ferrari em Mônaco e sempre me perguntei como seria estar na equipe. O GP de Mônaco será um teste crucial para a Ferrari. Mesmo com o retrospecto de Leclerc e a força histórica da equipe no traçado, os desafios técnicos do SF25 podem colocar a equipe em alerta. A disputa pela pole neste sábado promete ser intensa e, como sempre no Principado, decisiva. Mas e aí, na sua opinião, Leclerc vai dominar este fim de semana? Já dominou o TL1, TL2, é o vencedor da prova do ano passado, foi o pole position ano passado também. Será que ele vai repetir essa dose? Qual a sua opinião se não for Leclerc? Quem que vai vencer o Grande Prêmio de Mônaco? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E será que o nosso brazuca, Gabriel Bortoleto, vai conseguir avançar ao Q2? E será que ele vai conseguir pontuar, principalmente com a nova regra de 2 paradas no GP de Mônaco? Pode ser a nossa oportunidade. E aí, o que você acha? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.